Eu só queria chamar a atenção para um tweet que eu fiz essa semana e que incomodou muito. Incomodou muito e eu queria saber por que incomodou. Esse tweet incomodou. Inclusive, vou deixar aqui registrado para todos vocês. Eu não recebi nenhuma ameaça direta, mas eu recebi algumas ameaças dentro de um contexto de uma guerra fria, tá? Acho que para bom entendedor, meia palavra basta. E eu sei que alguns de vocês que tentaram me assustar para que eu não tuitasse mais certos questionamentos, eu vou continuar tuitando, eu vou continuar debruçada sobre todos os documentos que eu tenho acesso, documentos oficiais, e eu vou continuar fazendo a comunicação e a ponte que eu preciso fazer para que o caso do Felipe Martins aqui nos Estados Unidos ele tenha o final que deve ter qualquer caso contra direitos humanos. Fala galera bonita, vocês conectados aqui no canal Templos e Ruínas, beleza? Um assunto muito interessante que eu trouxe aqui, que aconteceu ontem, foi Ana Paula Henkel. Ela foi ameaçada aí nas redes sociais por divulgar nomes, né? Nomes que comprometem aí esse caso de Felipe Martins, que foi torturado, né? Injustiçado, né? Dizendo que ele viajou com o Bolsonaro para os Estados Unidos quando ele não saiu do país. E aí pessoas lá nos Estados Unidos falsificaram documentos, né? Dizendo que ele viajou sim, não sei o que e tal. Só que foi comprovado aí que esses documentos são falsos. E aí estão querendo saber agora quem falsificou esses documentos. Quem foi que falsificou esses documentos? São nomes grandes, né? São nomes da Polícia Federal que vai interferir em muita coisa aí, né? Então quando esses nomes vierem à tona, vai ser bronca. Tem muita coisa escondida aí, né? E eu trouxe aqui o pronunciamento de Ana Paula Henkel, ela dizendo que não vai escalar. Colocou os nomes lá, né? E aí, quando ela colocou esses nomes, a galera, né, se revoltou aí, começou a ameaçar ela nas redes sociais. Então, aonde tem fumaça, tem fogo, né? Fica aí com o depoimento dela. Qualquer coisa, comenta aqui abaixo, beleza? Vai lá. O Felipe Martins foi mantido por 10 dias, no período em que esteve preso, de novo, ilegalmente, numa solitária completamente escura. Ana. Olha, todos que nos acompanham aqui na timeline, principalmente os meus artigos na Oeste, o Oeste Sem Filtro. Eu mergulhei no caso do Felipe Martins há mais de um ano e meio, que eu passo assim madrugadas lendo as coisas, conversando com a doutora Ana Bárbara aqui também, né, dos Estados Unidos, né, a advogada de imigração do Felipe aqui, o Jeffrey Chiquini, enfim, doutor Ricardo. E o que a gente faz é a gente debruça sobre documentos, muitos documentos e questões e muitas perguntas, né? O Flávio e eu, não sei o consta, mas nós conhecemos o Felipe há algum tempo e o Felipe incomodou muita gente lá atrás e incomoda agora também, inclusive gente na direita, tá? Pela capacidade acadêmica dele, pela capacidade de transformar as coisas em ganhos. O Felipe abriu as portas para um outro tipo de Brasil na Casa Branca. Você encontra fotos do presidente Jair Bolsonaro com o Felipe Martins na Casa Branca, com o Marco Rubio, com Donald Trump, enfim. E aquela entrevista do Donald Trump, há mais ou menos 10 dias, quando ele diz o seguinte: não, o presidente Jair Bolsonaro era muito tough, muito difícil de negociar, eu não devia gostar dele, mas eu gosto dele, ele é um homem honesto que ama o seu país, mas ele era difícil de negociar, pois quem estava ali negociando do lado dele o tempo todo era Felipe Martins. E o Felipe Martins despertou um ciúme, uma inveja, e as pessoas tentaram também, né, fazer com que o sistema, né, o império, o novo eixo do mal, tentou fazer com o Felipe Martins o que fizeram com o Mauro Cid, e Felipe Martins não se ajoelhou, muito preparado, inclusive espiritualmente, muito preparado. Durante os 6 meses na cadeia, ele avisou a família: eu posso ficar aqui 6 meses, um ano, 2 anos, 5 anos, mas eu não vou delatar, eu não vou inventar, eu não vou cometer nenhuma injustiça. E hoje o Felipe Martins, para mim, é o caso mais emblemático dentro do Departamento de Estado e da Casa Branca, porque nós estamos falando de direitos humanos, nós estamos falando de crime de tortura. Felipe Martins ficou 10 dias no escuro. Isso está também ali na lista de tortura, tortura psicológica, tortura física. Ficou 70 dias sem ver a esposa, sem ver a família também sofrendo pressões, sofrendo a coação.
de entregar alguma coisa, houve tentativas de phishing expedition em aparelhos da família, enfim. O caso do Felipe Martins, com todos os detalhes, dá um livro, dá uma série inacreditável. Agora, eu até peço perdão para me estender um pouco mais e passo para o Gordon, que eu sei que ele tem muita coisa para falar do Felipe também. Eu só queria chamar a atenção para um tweet que eu fiz essa semana e que incomodou muito. Incomodou muito e eu queria saber por que incomodou. Esse tweet incomodou. Inclusive, vou deixar aqui registrado para todos vocês. Eu não recebi nenhuma ameaça direta, mas eu recebi algumas ameaças dentro de um contexto de uma guerra fria, tá? Acho que para bom entendedor, meia palavra basta. E eu sei que alguns de vocês que tentaram me assustar para que eu não tuitasse mais certos questionamentos, eu vou continuar tuitando, eu vou continuar debruçada sobre todos os documentos que eu tenho acesso, documentos oficiais, e eu vou continuar fazendo a comunicação e a ponte que eu preciso fazer para que o caso do Felipe Martins aqui nos Estados Unidos ele tenha o final que deve ter qualquer caso contra direitos humanos, qualquer caso de tortura. Portanto, dito isso, meus amigos, eu queria saber por que esse tweet. Pode colocar na tela, Franco, por favor? Precisamos relatar o que aconteceu ontem durante a oitiva conduzida no âmbito da ação penal contra Felipe Martins. A defesa de Felipe fez o que se espera de qualquer advogado. Questionamentos. Fábio Shor, sim, esse famoso que todos nós já sabemos quem é, foi questionado sobre possíveis contatos com outro agente da Polícia Federal, Adriano Oliveira Camargo. Adriano Oliveira Camargo, que é o oficial da Polícia Federal aqui nos Estados Unidos, residente na Virgínia, tudo isso dados públicos, não estou fazendo doxing, é tudo público, oficial de ligação da Polícia Federal aqui nos Estados Unidos, inclusive o oficial que tem ligação direta com o CBP. E aí, quando o Fábio Shor foi questionado sobre esse nome, o juiz auxiliar de Alexandre de Moraes, Rafael, que vocês também já devem conhecer, interrompeu e disse, né, ali que por que eles estavam perguntando isso, porque era necessário, e disse que o Adriano era amigo dele, e aí deu uma carteirada dizendo que ele era conhecido ali de Guarulhos, que outro era ele tinha um irmão que era juiz de direito. E esse tweet incomodou muito. Eu queria saber por quê. Todos vocês que entraram em contato comigo com mensagens em tom passivo-agressivo, por que esse nome incomodou tanto? Adriano Oliveira Camargo. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. E aí, num segundo tweet, eu relatei o depoimento da doutora Estela Burda, que é corregedora de presídios. O próximo, Frango, por favor. Que é corregedora de presídios de Curitiba, e aí a confirmação dela na oitiva essa semana, de que ela esteve no presídio, colheu relatos dos internos, dos oficiais, da equipe de segurança, e todos confirmaram que o Felipe Martins foi submetido a isolamento em solitária, sem iluminação, e ficou 70 dias proibido de receber visita da esposa e que sofreu perseguições. Para vocês terem uma ideia, teve uma vez que o Felipe Martins ele ia ser transferido no meio da noite. No meio da noite. E nós recebemos essa informação e denunciamos na revista Oeste e cobramos o governador na mesma hora. E a transferência foi cancelada. A PGR, claro, não gostou da declaração da doutora Estela Burda. E aí, pode voltar para mim, Franco, para finalizar. Eu queria saber por que esse nome, o questionamento desse nome incomodou tanta gente essa semana. Quero sim, boa noite, professor. Bom, professora, realmente toda a audiência. Bom, o Felipe muito preparado, né, para a audiência, provas sobradas, para usar, né, a linguagem de um desembargador do TRF4 de Porto Alegre, provas sobradas da inocência dele. Mas, professor, o Alexandre Garcia mencionou a tortura, né, e o caso do Clesão, que é outro caso que, junto com o Felipe Martins, esses dois casos chamam muita atenção aqui dos americanos para a aplicação da lei Magnitsky, porque
essa palavra tortura está inserida nesses dois casos, e no caso do Clezão, ele faleceu na Papuda, faleceu na prisão, assim como o Sergei Magnitsky, que morreu na prisão na Rússia. E aí, professor, ontem as pessoas, né, alguns aqui congressistas interessados até em ouvir o Felipe, eles pediram que eu colocasse algumas legendas em alguns trechos específicos da oitiva de ontem, eu coloquei. E aí eu mandei uma mensagem para um deles e disse, agora, né? Eu disse, agora é o Felipe, eu te mantenho informado. E aí eu achei interessante a resposta que eu recebi, queria dividir com o senhor para o senhor explicar isso. Aí a resposta que eu recebi foi essa que está aí na tela. Just keep in mind that there is no statute of limitations for the crime of torture. Ou seja, Ana, mantenha em mente que o crime de tortura não prescreve. E eu achei interessante e essencial esse lembrete, queria ouvir do senhor exatamente esse lembrete aí de um dos americanos com os quais eu falei ontem aqui. Ana, de fato, aqui no Brasil, acho que em boa parte dos países civilizados, não há prescrição para crime de tortura. A gente está diante de, claramente, veja, uma tortura óbvia. Aliás, no depoimento, né, no interrogatório, o próprio Felipe começa a falar da solitária na qual ele esteve, ele é interrompido pelo juiz, quer dizer, havia um claro constrangimento de todos ali com aquilo que estava sendo dito, e isso já mostra o que aconteceu, né? Enfim, se houvesse, inclusive, uma boa-fé dos juízes, veja, como a gente falou aqui, ele está sem ser ouvido há 2 anos, praticamente, não é? Quer dizer, então, no momento que ele tem para ser ouvido, eles ainda não querem que aquilo que é constrangedor seja dito. Veja, se você está numa república de verdade, séria, e há um ato de tortura ou de possível tortura denunciada, seja pelo advogado, seja pelo réu, você, como autoridade pública, se interessa porque você quer resolver o problema. Você não é a República, você está a serviço da República, e se a República cometer um erro, você tem a função de corrigi-lo, até porque se você não corrigi-lo, você prevarica e comete crime. E é um juiz auxiliar que interrompe. É um juiz auxiliar que interrompe. Então ele tinha o dever de ouvir para corrigir se houve de fato o erro. Não, ele tenta interromper. Isso mostra como a gente tem tratado aqui as questões nesse processo, silenciando, impedindo que as pessoas falem, impedindo que os advogados falem, tentando apagar aquilo que há de constrangedor, os rastros daquilo que foi feito e até mesmo as denúncias daquilo que o que o futuro pode apresentar. Isso não é um processo. Judicialmente não se resolve assim. Um processo judicial é aquele que a roupa suja é lavada dentro dele. É assim que se faz justiça, não se faz justiça com apagamento ou silenciamento nem de ninguém, nem de nenhum fato. Então, o próprio Clezão, a investigação sobre ele foi colocada sob sigilo e a própria família não teve acesso. Isso foi denunciado pela família. Quer dizer, como é que a gente lida com uma república que quer esconder de nós não apenas como os processos são tocados, mas esconder os seus erros? E o juiz auxiliar também interrompeu o Felipe quando ele disse que ele era o único preso que precisava ir semanalmente assinar o termo. Sim. Ele falou, não, tem outros presos que também têm essa exigência. Ele disse, olha, eu até pedi para o juiz, para o Tribunal de Justiça do Paraná, a informação que eu tive é que eu era o único preso que tinha essa obrigatoriedade de semanalmente comparecer para assinar a lista. Aí você vê que o juiz está defendendo uma tese, está defendendo... O juiz não tem lado. Aliás, o juiz não tem nem lado, e fica também aqui a menção, a decisão do Alexandre de Moraes, também não tem inimigo. Né? Ele tinha dito que tinha inimigos internos, externos. O juiz não tem inimigo, nem interno, e muito menos externo. Esse não é o lugar do juiz posicionar. E também não é parte. A parte é a PGR e os réus, ponto. Então, se alguém diz algo, não cabe ao juiz atalhar e dizer, não é bem assim. Né? Quem tem que fazer isso é a PGR. Mas parece que tanto Moraes quanto o juiz auxiliar, enfim, todos que estão nesse processo envolvidos como juízes, ou de alguma forma representando o STF, a sensação que a gente tem é que eles estão ali em defesa de uma tese. E isso é tudo menos um processo judicial. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Já se inscreve no canal para não perder nada e comenta aqui o que você acha sobre toda essa história, beleza? Chama a vinheta comigo aí, 3, 2, 1. Vai lá.